Pessoal, hoje a gente vai falar sobre alguns tipos de treliça mais utilizados aí para projetos estruturais de estrutura metálica, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui os 4 modelos que a gente tem, os mais usuais aqui no Brasil. Eu vou trazer uma análise comparativa, então eu vou trazer também uma análise em software por deslocamentos, eu vou mostrar para vocês como é que foi feito o lançamento, e vou trazer uma análise final, uma conclusão final de como que a gente escolhe a melhor treliça, tá? Nesse vídeo a gente vai falar da treliça de Waring com montante, certo? Que é uma das mais utilizadas, que a gente mais vê por aí. A treliça de Pratt, que normalmente a gente vê bastante também. A treliça de Owen, tá? Que a gente vê ainda. E treliça de Waring normal. Essa a gente vê um pouco menos, mas ainda vê bastante. Tá começando a se popularizar mais a utilização dela pelo ramo de engenharia, tá? Então vamos lá para software, e aqui a gente tem a treliça Waring com montante. Então a gente tem ela aqui, todas as treliças foram lançadas com a mesma altura. Então se a gente pegar aqui, a gente tem 1 metro na inicial e no centro 1,5 metro, 1,60 m, quer dizer, 1,60 m, todas com 12 metros de vão, certo? Inclinação de 10%, e as terças a 1,5 m aproximadamente. Então, todos os pontos de terça a 1,5 m. Treliça bem apoiada, certo? Então, treliça bem apoiada, com carga idêntica para cada um. Então, foi lançado a mesma carga de telha, foi 10 kg por metro quadrado, foi lançado a sobrecarga de 25 kg por metro quadrado, e foi lançado os ventos para análise aqui também, certo? Então, todas as análises, a verificação foi feita em cima da mesmo tipo de treliça, as mesmas alturas, mesmas configurações, alterando a configuração de barras, de diagonais e montantes, correto? Então, vamos verificar a primeira treliça. A gente verifica que a primeira treliça, a Waring com montante, a gente está trabalhando com banzo na o normal, o simples, né? 150 na chapa 266. E o superior, a mesma coisa. As montantes, para dar encaixe, o 1,92, 40 na chapa 2,25 milímetros, certo? Quando a gente vem para a treliça de prate, a gente tem aqui que os bandos a gente está trabalhando na 153, o simples também, e as diagonais, aqui já os bandos a gente já verifica que subiu um pouco, certo? E as diagonais na 92, 40, 2,25, se manteve as mesmas diagonais. Quando a gente entra na treliça de Owen, aqui a gente vai verificar o seguinte, que essa treliça, para essa configuração de duas águas, ela não é a mais indicada, tá? E é a primeira observação que a gente tem. Por quê? Quando a gente tem cargas chegando nesse sentido, você concorda comigo que a gente não tem uma diagonal aqui? Ou seja, essa carga está fazendo uma torção nesse ponto, ela está com distribuição total aqui, ela não vem para o sentido da carga, o travamento, certo? Ou seja, a gente precisa de montantes e diagonais mais pesadas para resistir a essa carga, correto? Então, se a gente verificar os banzos, a gente está com a 150 na 3, igual de prate. Porém, as diagonais montantes, a gente subiu absurdamente. Então, a gente está aqui, até essa daqui é a pior montante, a gente está com 92, um U 92,50 na chapa 3,35 milímetros. Se a gente for comparar peso, ó, a chapa de cima a gente tem ali 2,90, o perfil de cima da treliça de prate, a gente tem um perfil com 2,91 kg por metro linear. No de baixo, a gente já tem 4,76, quase 2 vezes mais peso do perfil, tá? Então, para essa configuração aqui, não é a melhor solução. Existe aí configuração de água furtada que talvez ela vai funcionar melhor, tá? Só adiantando um assunto. E aí a gente tem a nossa treliça de Waring sem montante. A treliça aí que o pessoal tem um pouco de receio, alguns engenheiros, alguns serralheiros têm um pouco de receio. E sobre perfis, a gente está exatamente com o mesmo perfil da treliça de prate. Então, banzo inferior e banzo superior na 153, e diagonais e montantes, que não tem montantes, só diagonais, né? 92,40 na chapa 225, certo? Então, essa é o lançamento, foi tudo lançado, foi calculado, a gente pode verificar que todos os perfis estão passando no limite, tá? Então,
Se tá esse perfil aqui, é porque em algum momento ele já estourou, então estão todos no limite, certo? Lembrando, uma treliça bi apoiada de vão de 12 metros. Espaçamento entre terças 1,5 metro e espaçamento entre pórticos para consideração de carga de 5 metros. Essas foram as considerações que a gente fez. Agora a gente vai avaliar os deslocamentos. Também é importante a gente avaliar os deslocamentos, tá? E eu vou avaliar aqui para o pior caso, que é para essa combinação de vento aqui. Aqui a gente tem que o pior caso, a gente está com um deslocamento de... mudar para cá, deformada. Isso. Aqui a gente está com o pior caso, a gente pode até diminuir aqui a escala para 10. E a gente está aqui, que o pior caso aqui, a gente está com 15,3, né? 15,3, 15,3 milímetros. Qual que é a deformada para um tipo de estrutura dessa? Vamos pegar a calculadora. Normalmente, para a estrutura, é L sobre 250, certo? Se o L é 12, a gente passa para milímetros, multiplica por 1000, divide por 250. A gente tem que a nossa flecha limite, nosso deslocamento limite, é 48 milímetros. A gente está com 15, certo? Isso para a treliça de Warren com montante. Se a gente pegar a treliça de Pratt, a gente tem 14,8, ou seja, menos da metade. Se a gente pega de Owen, também, mesma coisa, deslocamento de quase 14 milímetros. Se a gente pega a treliça de Warren normal, a gente tem ali também quase 14 milímetros. Ou seja, todas as treliças com deslocamento dentro de norma permitida. Então, ela está com o dimensionamento ok, a gente está com a altura correta para essa treliça, a gente não está com uma treliça muito baixa, a gente está com uma treliça tranquila, certo? Então, esse é o primeiro ponto que a gente valida. Feito isso, a gente montou um relatório, que eu já vou abrir o relatório para vocês. A gente tem um relatório aqui. Então, primeiro comparação de peso que a gente tem é a treliça Warren com montante. A gente já tem que ela pesa aproximadamente 230 kg por treliça, certo? Treliça de Pratt, 187 kg. A gente já teve uma redução de aproximadamente 20% ali. Treliça de Owen, como eu comentei com vocês, ela é uma treliça mais pesada devido à configuração que ela está sendo utilizada. Então, ela está mais pesada que uma treliça de Warren com montante. Ela está com 200, quase 241 kg por treliça. Tá? E a treliça de Warren sem montante, a normal, 184,77. Se a gente pegar um comparativo com a treliça de Warren, pegando a última aqui, que é a mais leve, a gente tem que a treliça de Warren com montante, ela tem 24% a mais de consumo de aço. Será que isso é significante para a sua obra? Se a gente pegar aí um pórtico, um barracão, um galpão, que tenha, um exemplo, 50 treliças dessas, vai ser um absurdo de diferença. Se a gente pede para um galpão de duas treliças, 3 treliças, a diferença é pouca, mas ainda tem uma diferença. Então precisa ser analisado, trocado uma ideia com o seu cliente. Se a gente pega em relação a de Pratt, a nossa diferença é quase que mínima, 1% de diferença. Quase não tem diferença, certo? Ainda mais se a gente considerar ali no meio uma montante central, não vai ter diferença nenhuma, vai ser o mesmo consumo que a gente tem. E em relação a de Owen, que eu comentei, não é a melhor configuração para uma treliça de 2 águas, a gente tem 30% a mais de aço. O que a gente tem que levar em consideração, pessoal? Vou jogar aqui para a tela de cálculo. O que a gente tem que levar em consideração? Primeiro, a gente tem que entender o nosso projeto. Pode ser que eu tenha um projeto que eu precise de contraventamento não, mão francesa nas terças. Tá? Eu tenho ali uma mão de terça, sei lá, 8 metros, e talvez eu vou precisar de uma terça muito alta para me vencer esse vão, e aí eu tenho a brilhante ideia de usar mão francesa até também para ajudar no deslocamento da minha treliça e deixar uma estrutura mais bem travada. Vocês concordam comigo que para mim trabalhar com a treliça de Warren não vai ser bom de executar? Por quê? Minha terça, vocês concordam que ela está nessa posição. A mão francesa, ela tem que estar exatamente na mesma posição da terça. Eu tenho que fixar a minha mão francesa no banzo inferior da treliça. Ela vai estar aqui. Então não tem nenhum nó de vinculação. Isso, se mal calculado e mal dimensionado,
pode prejudicar muito e concentrar esforços em locais e que não tem necessidade que possa prejudicar, tá? Então, se você vai trabalhar com vãos grandes, treliças grandes, que precisam grandes vãos, né? Que você precisa de uma mão francesa na sua terça, comece a pensar nessas duas configurações aqui, tá? Comece a pensar nessas duas configurações. A treliça de Waring com montante ou a treliça de prate. Eu trabalharia com a de prate, tá? Mas eu avaliaria. Por quê? Existe a questão de fabricação também, certo? Pode ser que você chega com o serralheiro ou em algumas regiões, se você chegar com uma treliça dessa daqui, o cara vai olhar para você e vai falar assim, ó, eu não monto uma treliça dessa porque eu tenho dificuldade de fazer o gabarito, as inclinações, de achar os pontos de solda e tal. Ah, Michael, mas é mais fácil porque você tem menos nós e tal. Pessoal, vai depender da região, tá? Analise bem, verifique bem. Também, se você tiver uma concentração de cargas muito grande, por exemplo, se tiver uma ponte rolante aqui, essa não seria a sua melhor solução. Então, talvez a melhor solução seria uma de prate ou uma de Waring com montante, certo? Então, você tem que validar o tipo de estrutura que você tem. Eu não vou falar para vocês que a melhor estrutura é a de Waring sem montante e nem a de prate. Eu vou falar para vocês avaliarem. Pode ser que em grandes vãos, em grandes coberturas, em um sistema de apoio diferente do que eu tenho aqui, a cobertura com Waring com montante ela funciona melhor. Eu, usualmente, trabalho muito mais com a Waring com montante. Porém, precisa ser validado, precisa ver se não é um barracão muito grande, se você não vai ter um consumo elevado de aço, se isso não vai prejudicar o custo da sua obra, porque se a gente levar em consideração para esse estudo de caso, lembrando bem, para esse estudo de caso, a gente tem 24% a mais de aço. Então, num galpão de 10 mil quilos, ou 10 toneladas, né? Se eu tiver uma economia de 24%, 0,75, vou diminuir para 7,5. Quanto que isso representa no meu orçamento? Então, se eu diminuir 2.500 quilos, R$35, aí R$35 que é preço de planilha orçamentária com BDI, e isso falando de obra pública, correto? A gente está falando de R$87.500. Mas, lembrando, para esse estudo de caso. Pode ser que para o seu estudo de caso, para o seu tipo de apoio, para o seu tipo de carga, para o seu tipo de apoio, do seu tipo de recebimento de carga, tipo de cobertura ou algo do tipo, você não tem uma economia tão significante, ok? Então, esse vídeo é mais de caráter educacional, de mostrar para vocês o tipo e as diferenças que normalmente o pessoal fala na internet. Então, você precisa tomar muito cuidado. Ah, a melhor entrevista que tem é o Waring com montante. Não. Primeiro você tem que perguntar para a pessoa. Por que que é o Waring com montante? Você defende, você gosta desse tipo de treliça? Você já fez análise em relação aos outros tipos de treliça? A gente deve levar em consideração que esse tipo de treliça, o comprimento de flambagem da peça é maior. Então, se o seu perfil tem uma altura menor, uma chapa menor, pode ser que ele tenha deslocamento lateral também. Então, ela fica uma treliça bamba, né? Uma treliça solta. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração na hora do seu dimensionamento. Ah, não é só, lançou lá no software, tá verdinho, e eu tenho um galpão de 12 por 30, taca isso daí lá, terça de 100 em cima e vamos ser felizes porque o Michael falou no vídeo. Não, não é isso. Estou falando que para essa configuração, estamos falando de uma análise isolada de treliça, não estou falando num completo, num galpão completo, mas que essa seria a melhor solução. Já trabalhei com 3 tipos atualmente no escritório. Já trabalhei com treliça Waring com montante, já trabalhei com treliça prate e já trabalhei com treliça Waring sem montante, é normal. Treliça Owen, já trabalhei, mas eu acho que foi uma vez só, se eu não estiver muito enganado. Porém, foi por causa de solicitação da arquitetura. Era uma cobertura que ia ficar aparente, ela queria que ficasse daquele jeito e não podia mudar. Tá? Era algo que precisava ser daquele jeito e tudo bem. Às vezes vocês têm algumas restrições arquitetônicas, porque é uma cobertura aparente e a arquiteta quer esse design. Tá? O arquiteto também. Então, tem todas essas questões.
o que eu falo para vocês, lance no software, faça as verificações, faça análise de peso, faça análise de custo para o seu cliente e mostre a melhor solução. Se o seu cliente chega com uma estrutura, já, não, eu quero uma estrutura wiring com montante. Faça uma análise primeiro, tá? Faça uma análise, faça 2 modelos, mas Michael, vai me levar muito tempo para mim fazer 2 modelos distintos. Você é um engenheiro, uma engenheira, você foi contratado para a elaboração de um projeto, e você foi contratado para fazer definições. Não vá só no seu confortável, tá? Traga as boas definições para os seus clientes, que é assim que você vai atrair mais clientes. Se você, a pessoa que você chega para o seu cliente lá, ele está lá, que é um galpão assim, ou que você pegou uma obra para executar com um galpão assim e está dando 10 mil quilos de aço. Está dando lá 10 mil quilos de aço, a 35 lá, está dando 350 mil reais, né? 350 mil reais de obra. Você chega e apresenta uma com 25% de economia. Caramba, né? É uma diferença demais. Então, assim, ele vai poder comprar, fazer um investimento a mais na indústria dele, no galpão dele, na obra dele, vai poder investir num acabamento melhor, sem perder a qualidade da obra. Então, pense nisso. Não seja um operador de software. Faça cálculo, faça análises e entregue um produto bom. Lembrando, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição o meu curso de detalhamento de estruturas metálicas no Revit, tá? Então eu vou deixar aqui e você vai ter o acesso a 26 aulas, explicando o detalhamento de um barracão 20x30 no Revit. Você vai ter acesso ao template do Revit e às atualizações futuras. É um acesso vitalício, então eu não vou fazer renovação anual, igual o pessoal faz por aí. Então, é um acesso vitalício. Você vai lá, você tem acesso a todas as suas ferramentas lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Quem quiser dar um confere lá, fazendo favor. E se vocês gostaram do vídeo, gostaram da análise que a gente fez aqui, deixa aqui nos comentários. E se você também acha que alguma coisa que eu falei não está correta, você pensa de forma diferente, deixa aqui também. Vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos trocar figurinha para a gente entender a situação. E se inscreve no canal para poder acompanhar os próximos vídeos aí do canal.